Olá, hoje estamos com a presidente da CEAERJ, Maria Isabel, Marco Antônio Barbosa e eu, Luiz Barata, num papo de engenharia, com patrocínio da Contec Engenharia e que é uma empresa que trabalha com auditoria de elevadores. Muito obrigado por estar aqui no nosso papo de engenharia, que é um papo de engenharia, arquitetura e técnicos, né? Eu é que Todos agradeço. eles que estão integrados no nosso sistema. É um prazer enorme, a nossa admiração pela sua trajetória é grande, tá? E temos algumas perguntas para fazer, e esse início é uma pergunta até mais pessoal. Diga. Quem é Maria Isabel? Como ela entra na arquitetura? Tá ótimo. É, Bem, primeiro Nasceu em Portugal, né? nasci em Moçambique, que era uma colônia portuguesa. Eu nasci em Moçambique e foi lá mesmo que eu descobri que eu queria ser arquiteta. Em Moçambique? Em Moçambique, porque eu era criança e eu adorava, nas minhas brincadeiras, desmontar com as outras crianças. Eu desmontava as paletes, que hoje chamam paletes, mas aqueles caixotinhos de fruta. E adorava depois fazer na terra mesmo aquelas construções, enfim. Depois, mais tarde, já na minha juventude, eu fiz muito a parte de cerâmica, então escultura em cerâmica. Isso aí em Moçambique. Tudo em Ah, Moçambique. que legal, pô. E, enfim, por aí foi. E daí não havia arquitetura em Moçambique. É preciso a gente ver que era uma colônia. Por quê? Porque exatamente a arquitetura sempre foi um curso que tinha as pessoas mais ligadas à esquerda, né? E, portanto, imagina, com os movimentos para a independência, enfim, os terroristas, como eram chamados, então ia ser complicado. Você vive a emancipação, a Não, independência de Moçambique, você passa por isso. Não, eu já estava na universidade, já estava na Faculdade de Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, na Escola Superior de Belas Artes. Aí vou para lá, então, quando é a independência, eu estou em Portugal, porque quando se dá o 25 de Abril, eu estou em pleno segundo ano do curso, e a Faculdade de Arquitetura fechou, porque aí é aquela história toda de você discutir o currículo e tal, que era antigo currículo, era fascista, e discute daqui, discute dali. Era Salazar. Sim. Era Salazar. Não, o Salazar já tinha morrido, a gente diz muito, mas era um segmento, que era já o Marcelo Caetano, né? Que depois veio parar aqui ao Brasil. Enfim, e como é que eu chego ao Brasil? Eu nunca passei pela cabeça. Você se forma lá? Não. Ah, não? Não. O que acontece? Nessa altura, eu namorava um brasileiro. E aí eu disse, não, porque a faculdade aqui está fechada, a gente queria ficar junto e tal, tinha que informar, então vem para o Brasil. Resolveram vir para o Brasil? Eu fiz, o meu pai também estava meio sem saber o que fazer, tinha vontade de sair de Portugal, e aí, porque eu sempre tinha vivido longe, e aí eu mais ou menos eu convenço o meu pai a vir para o Brasil, ele vem aqui, porque tinha aqui um amigo em São Paulo, e pronto, a família veio toda para o Brasil. E você é filha única? Não. Só que nós somos 3 irmãos, éramos 3. O meu irmão, na época, já estava a fazer mestrado e doutoramento na Bélgica, de países em vias de desenvolvimento, com o intuito de voltar para Moçambique, quando ele depois realmente que também era retorna. arquiteto? Não, ele era advogado. Advogado. A minha irmã, que estava estudando línguas, como se dizia naquela época, então veio para aqui também, mas contrariada, mas veio. E, enfim, e aí Vocês foram para São Paulo? Fomos para São Paulo, mas eu só consegui transferência aqui para o Rio de Janeiro. Eu não consegui em São Paulo, eu tinha que fazer o vestibular. Aqui na Escola de Arquitetura? Aqui eu consegui na Santa Úrsula. Porque já tinham colegas meus que tinham vindo lá da Escola de Belas Artes de Lisboa, e que tinham tido um ótimo desempenho. Então, a Santa Úrsula
acolheu-me de braços abertos. E fora que a Santa Úrsula era referência em arquitetura na Era época. referência. Era referência. Era Naquela referência. época era. Não sei se conheceu o professor Berredo. Ele, na época, ele dava aula, né? Depois virou coordenador. Uhum. Mas, basicamente, eram muitos professores da UFRJ davam aula. Sim, Era sim. a mesma coisa. O Conde dava aula, Sim. o Olínio dava aula, então, a Lígia Pape. Então, acabava sendo quase a E aí mesma. você termina o curso lá. Aí termina lá o curso e a ideia... E aí, nessa altura, eu tinha que fazer estágio. Aí eu ingresso numa outra área que Essa é história dela é muito boa. parte de favelas. Por quê? Parques. Não, entro como nas favelas, porque eu não tinha conseguido fazer estágio em lugar nenhum, porque eu era uma estrangeira, não conhecia ninguém, nem nada. E aí, Pastoral de Favelas vai fazer uma palestra à Santa Úrsula e pede se alguém estava interessado em fazer estágio, e assim eu embarco nessa. Vamos um sábado, éramos talvez uns 12 estudantes, que não era só arquitetura, tinha arquitetura, engenharia, enfim, e vamos para o Morro do Sereno, na Penha. E eu sei que... E tem até hoje lá o Morro do Até Sereno. hoje. Então, e o que é que nós íamos fazer? Havia um português que era dono ali daqueles terrenos onde estava o Morro de Sereno, mas que ele percebeu que não dava mais para continuar a ser dono. Ele queria passar aquilo para os moradores, mas queria que fosse uma divisão equitativa, né? E claro, no morro, você sabe, havia um que estica daqui, estica dacolá, e o morro também tinha as suas declividades e tal. Então nós precisávamos de ter, portanto, o mínimo de conhecimento de topografia para fazer essa divisão. Divisão dos lotes. Exatamente. Então, eu tinha a parte do chiqueiro e aí aproveitava, e foi aí que comecei ingressei nessa área de favela. E assim foi. Mas era um trabalho voluntário? Era um estágio, era lá. Só que, assim, ao fim de mês... Aos sábados. Liderado pela Igreja Católica? A Igreja Católica. É legal Igreja essa Católica. E isso coincidiu, quer dizer, tinha sido, no ano anterior, tinha sido a grande vitória sobre o Vidigal. Então, a Pastoral de Favelas, que era no tempo de Dom Eugênio, que apesar de ser um cardeal todo muito sério, mas ele era muito aberto a essas coisas. Sim. Então, ali a Pastoral de Favelas foi criada e tínhamos muitos agentes comunitários que lá se chamavam agentes de pastoral. A Pastoral de Favelas era liderada pelo Padre Ítalo. Padre Ítalo era pároco ali no Morro dos Cabritos. Então, ali do Morro de Sereno, eu começo a trabalhar também no Morro dos Cabritos. Depois do Morro dos Cabritos, eu começo a trabalhar com as áreas do Iapas. Eu começo a dar a sustentação técnica aos advogados da Pastoral de Favelas. Aí você já está formado, está se aí, formando. Entretanto, eu me formo, tá? Eu me formo. E aí continuo na Pastoral de Favelas. Eu me lembro, na época, eu tinha o salário era irrisório, era em dólares, porque nós éramos financiados pela Fundação Forte. Eu ganhava, na época, para esse trabalho, $300 por mês, mas para mim era uma fortuna. Você queria aprender, claro, né? Você queria desenvolver exatamente. o seu conhecimento. Então, trabalhava lá e trabalhava num escritório de arquitetura de um arquiteto português que tinha vindo também para cá e, enfim. E aí, você morava onde? Morava em Laranjeiras. Morava em Laranjeiras. Ela me mostrou a casa dela onde ela morou. Mas esse projeto deu certo na época? Sim, depois de trabalhar na Pastoral de Favelas, depois eu trabalhei para fazia também uma prestação de serviços, uma Interhead, que era uma ONG francesa que trabalhava na Baixada. Eu lembro que a região onde a gente trabalhava, que era perto de Vilar dos Teles, São João de Meriti. Era o conjunto ideal, era gravíssimo e altíssimo o número de tuberculose
porque ali não havia ainda saneamento. Então era uma ventilação loucura. precária, tudo precário. Nós íamos para instalar essa ONG estava interessada em instalar filtros de água para ver se as pessoas melhoravam. Mas não havia assim, e creche, construção de creche, então eu fui mais nessa linha, para acompanhar as obras de creche, vinha o dinheiro, a gente tinha que ir discutir com a prefeitura. Mas você não fugiu da pastoral, continuava na pastoral, não saiu da pastoral. Não, na pastoral eu continuava também, sempre continuei. E foi depois, por isso, não sei se vocês se lembram, que aí já depois de nós termos as eleições e isso, foi decretado que as áreas ocupadas do IAPAS, que era uma coisa que eram defendidas pela pastoral, as áreas do IAPAS sofreram imensíssimo, principalmente ali em Jacarepaguá, que tinha guarda armada defendia na área. As áreas não públicas, podia áreas do Estado federal. Né? E assim, não podia entrar um tijolo. Então, se por acaso alguma casa precisava de substituir, porque a parede tinha caído, alguma coisa, eu tinha que fazer um laudo explicando para que precisava de tantos tijolos, tantos sacos de cimento, né? para o IAPAS. Não, a gente não tem ideia. Essa luta da favela é uma luta muito antiga. Eu acompanhei isso desde o início. As lideranças não tinham voz. Só que, juntamente com isso, começam a surgir as associações de moradores, tanto a FAFERJ como a FAMERJ. Era na época do Chico Alencar, Jorge Rezende. FAFERJ é de favela e FAMERJ é de moradores. Exatamente. Então, e tinha sido também, estávamos perto de 88, então estávamos a escrever a Constituição. Então a gente ia para as áreas que nós éramos reconhecidos porque estávamos a fazer esse trabalho ao lado deles, garantindo que eles permanecessem. Até para tentar uma titularidade da terra daqui, exatamente. Né? Mas para mim foi uma luta eterna, né? Foi uma experiência brilhante. Depois entra o governo Brizola, acho que eu já comentei isso com você, que foi muito engraçado. Quer dizer, quando a pastoral, os advogados da pastoral não conseguiam garantir na justiça a permanência, nós éramos muito ligados ao CAO, que era o secretário de Justiça. A gente ligava para o CAO. A gente quer dizer, leia-se, se não era Dom Gênio, era a Maria Cristina Sá, era Ana Maria Noronha, eram as pessoas que faziam parte da pastoral. Ligavam para o CAO e diziam, CAO tem que fazer o decreto de desapropriação. Então desapropriava, que era aquela história, desapropriação, o decreto, você tem não sei quantos anos para pagar, essa coisa, e assim a gente ia Mas levando. também não tinha que fazer a questão da infraestrutura daquele local? Você trabalhava nessa infraestrutura? Naquela época, a favela não fazia parte dos mapas. Então você não tinha como, você tinha que garantir era a posse da terra. Não fazia parte. As favelas só fazem, só aparecem nos mapas a partir do plano diretor. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro de 92 é que reconhece a favela. Tá? Tanto que toda a Secretaria de Habitação que surge em 94, ela é toda pautada em cima do plano diretor. Mas aí, assim, você está lá na Baixada. Estou na pastoral. E aí, como é que você vai para o município? Como é que eu vou para a prefeitura? Pois é. Aí, quando vem essa história das áreas do IAPAS passarem para o município, nessa altura não tinha havido concurso na prefeitura. Eles recomendaram que eu fosse para lá, porque os técnicos que trabalhavam na prefeitura não sabiam onde ficavam essas áreas do IAPAS e era com o que a gente trabalhava. Nós da pastoral sabíamos aonde é que elas estavam localizadas, conhecíamos as lideranças. Bem, mas acontece que eu fiquei nessas áreas muito pouco tempo, porque, se vocês se lembram, em 88, houve um temporal que nem houve desfile das escolas de samba. Então, imediatamente, eu vou para as áreas de risco. Saio dessa... Na pastoral, ainda na pastoral. Não, já no município. Eu entro no município. Tá? A pastoral passa a ser quase que um trabalho voluntário, de ajuda periódica. Exatamente.
E aí no município eu tive a grata surpresa de ter o César Benjamin, que era o subsecretário. César Benjamin, você conheceu não? César Benjamin? Não, uma figura brilhante. Brilhante. Depois volta no governo Crivella, ele passa no governo Crivella. Exatamente. Mas naquela época era o máximo, porque o Cezinha, como a gente chamava, o Cezinha tinha um Macintosh, que ninguém tinha. Programa. E aí ele bola um programa. E ele não é arquiteto, não. Não. É sociólogo, uma coisa assim. E ele bola um programa em que nós mapeamos todas as favelas, todas as áreas do risco da cidade do Rio de Janeiro. Que legal, né? Fantástico. O Cezinha é uma pessoa brilhante. E o Cezinha tem uma trajetória na ditadura. Ele tem ele e o irmão dele tem uma trajetória muito forte na ditadura. O Cid Benjamin também. Então, o Cezinha bola, portanto, um questionário que nós conseguimos identificar onde estavam todas as áreas do risco do Rio de Janeiro. E mais, naquela época... muitas na época? Não tantas assim, até porque a ocupação era mais escassa, era mais rarefeita, não era Mas tão... Mas criou a GeoRio nesse período, né? A GeoRio foi criada antes, foi criada em 66, mas a gente trabalha com a GeoRio. A gente trabalhou com a GeoRio para identificar por causa da chuva de 66. Isso. E estas em 88 foi 12 anos depois. 12 anos depois. Agora é engraçado. Naquela época, junto à Musema, tinha havido uma que não chegou a ser o morro como se tivesse aberto, né? Nós fomos lá, pertinho da Musema. A Musema ficava embaixo, tal, e essa encosta ficava em cima. Enfim, é como se tivesse aberto, porque aquilo ali tudo era pântano. Naquela época, a GeoRio já nos tinha dito, olha, essa área aqui não pode ser ocupada. Já era uma área de risco. Já naquela época. Já era definido então, como área de risco. Quando tu já se sabia disso. Aí passa anos e anos, continua. Que ninguém fez nada, nem para evitar a ocupação daquilo, né? Então faltou fiscalização, faltou empenho. Porque até ali, veja bem, eu estou falando de 88, 89, 90, tá? Não, continuavam sem aparecer nos mapas da cidade as favelas. Não apareciam. Não aparecia. Havia pelo IPLAN um levantamento das favelas, isso sim. Que eram raras, não eram tão densas. Exatamente. Havia esse levantamento, mas era uma coisa que oficialmente não havia favelas. E mais, quer dizer, que é outra coisa que as pessoas talvez desconheçam. Por que eram feitos os reassentamentos, assim, na Avenida Brasil, longe da... Porque os organismos internacionais, os financiadores, exigiam que você tivesse título de propriedade. Eles não financiavam as obras nas favelas, porque as favelas não existiam. Aí você passa a criar o que eles chamam de comunidade, a Vila Kennedy e tal, para poder... A Vila Kennedy já existia, mas os reassentamentos que há, que foi, por exemplo, que era em Bangu, o Conjunto João Saldanha, inicialmente era para desabrigados, mas era uma loucura. Por quê? Aquilo era uma área que era da Bangu, da fábrica Bangu, que a prefeitura comprou, porque isso era exigido pelo BID e pelo Banco Mundial. Era aquela Aliança para o Progresso? Não, você acha que isso é mais antigo? Não sei. Era o BID e o Banco Mundial financiado. O BID e o Banco Mundial. Era o Reconstrução Rio do Banco Mundial. E, portanto, quer dizer, você era obrigado a comprar o terreno. Então, para que nós não gastássemos o dinheiro todo na compra do terreno, os terrenos eram comprados onde a terra era barata. E aí, do ponto de vista da arquitetura, você acha que isso é uma... do ponto de vista do teu conhecimento? Naquela época foi um avanço a questão do plano diretor, porque nós conseguimos que fosse reconhecida a favela como uma opção, não, mas como uma cidade, como cidade. E como ponto de vista técnico, tu acho que tem um avanço qualitativo aí do ponto de vista técnico para você. Nessa mesma época, o Paulo Saad estava a coordenar a urbanização do Santa Marta. Arquiteto Paulo Saad. Exatamente. Tá? Então, do Dona Marta, não é Santa Marta, é Dona Marta. Essa luta aí. Do Dona Marta estava
portanto, a fazer isso. Só que, engraçado como as coisas mudam. Naquela época, havia uma rixa danada entre PDT e PT. Sim. Então, era assim, o Saturnino tinha brigado com o Brizola, então era, portanto, mais aliado ao PT. E o Brizola era PDT. Então, quando a falência da prefeitura, não do município, porque as pessoas têm a dizer, a falência do município. Não, não foi a falência da cidade, foi a falência da administração. Né? E então, quando nós ficamos 3 meses sem receber salário, enfim. Então, quando há as eleições, quem ganha é o Marcelo Alencar, sim, que era, portanto, PDT. Portanto, era adversário. Então, houve assim, tipo uma caça às bruxas. Mas aí criam a Secretaria de Planejamento. A partir de que necessidade eles veem criado? Acho que cria aí ou vai criar mais na frente? Acho que é com o Marcelo Alencar que cria. Sim, ela é criada até por conta dessa questão do dinheiro que vinha do Reconstrução Rio, do BI, dessa coisa toda, isso tudo. Vinha a necessidade de... Claro. Aí você estava nessa Secretaria de Planejamento? Não, eu fui para Rio Urbe. Foi para Rio Urbe. Porque ficou decidido o seguinte, todas as áreas a serem reconstruídas, porque era assim, tinha a Secretaria de Desenvolvimento Social, tinha a Rio Urbe, que era quem tinha a carta que podia financiar construção junto à Caixa Econômica, enfim. E aí o governo, a nova gestão, decide que só a Rio Urbe é que vai construir casas e não ficar assim separado. E aí então eles dizem, não, Isabel tem que ir para a Rio Urbe porque ela é que conhece os lugares, sabe onde, as lideranças, essa coisa toda. Então eu vou para a Rio Urbe assim. E da Rio Urbe você passa a fazer esse tipo de projeto. Da Rio Urbe, porque eu vou conhecer você lá na Secretaria de Planejamento já em 90 e alguma coisa. Você vai me conhecer. Se não me engano, com o Sirquis, se não me engano. Sirquis com César Maia. Secretaria de Meio Ambiente. Não, você me conheceu em 2001, quando eu estava no IPP, com o Sirquis. Porque aí a minha trajetória dentro do município, porque entretanto houve um concurso, eu fiz o concurso, porque eu era seletista e aquilo não me satisfazia. Eu queria estar realmente como concursada, fiz o concurso e aí foi criada logo nessa época a Secretaria da Habitação e a Secretaria do Meio Ambiente, que não existiam. Isso tudo foi proporcionado pelo plano diretor. Por isso é que eu falo tanto da importância do plano diretor. Naquela altura, o plano de 92 foi muito importante, mas se a gente olhar com cuidado, o plano diretor de 92 só se refere a coisas que a gestão pública tratava, não fala em relação ao território, às questões econômicas, o que é que poderia ser feito. Não, se você olhar o plano diretor de 92, como foi feito, teve participação da sociedade? Teve, mas a maioria foi feita pelos servidores municipais. Então isso é uma coisa que você pensa depois que passa tanto tempo, você reflete. Mas assim, a gente tratou dos assuntos que a prefeitura já tratava, a gente se ateve a isso. Organizar só aquele território que já estava organizado. Só dar orientação. Mas ali é 92, aí é César 92. Maia. É César Maia. Né? Se você dizer isso, o Luiz Paulo Correia da Rocha vai ficar aborrecido, porque o plano diretor foi feito na gestão dele. Do Marcelo Alencar. Só que ele é executado, digamos assim, a partir do César Maia. Porque aí entra o Sirquis, é criada a Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, é criada a Secretaria Extraordinária da Habitação, mas isso tudo é fruto do plano diretor. De 92. Exatamente. Ele é 92, cara, porque o governo César Maia, se eu não me engano, começa em 93, 93, né? 93. Exatamente. Aí você está nesse agora do plano diretor, aí você vai para onde nessa coisa? Você continua com o plano diretor? Não, aí acontece que eu estou lá na Rio Urbe, quando é criada a Secretaria da Habitação, aí eu sou chamada de volta para a Secretaria da Habitação para gerenciar
o programa Morar Sem Risco. Do plano diretor saíram 5 programas definidos lá. O primeiro era o mais conhecido, a Favela Bairro. Depois você tem o Morar Sem Risco, que foi esse que eu gerenciei. Depois você tem um que se chamava Morar Carioca, que era para habitação, digamos, de classe média baixa, mais para... No caso da habitação, a gente dirigiu para servidores públicos. E ainda tinha o Grandes Favelas, ainda tinha mais um outro programa que é a regularização fundiária, talvez, alguma coisa assim. Enfim, então eu fico no Morar Sem Risco, que foi o programa do qual muito me orgulho. Mas que era a sua paixão, porque afinal de contas você começou com isso, né? E eu vou te dizer, era assustador. Quando eu vi o que eu tinha que fazer, eu disse, eu não vou conseguir. Tive um grande aliado, que é um engenheiro colega vosso, que era o Luiz Carlos Cardoso, que é muito, e que foi meu parceiro sempre nessa luta. Porque o que era o Morar Sem Risco? Eram aquelas situações que não podiam permanecer. Então as pessoas não lembram, mas nós desocupamos todos os viadutos que haviam aqui no centro da cidade. Os viadutos eram todos ocupados com moradia. Exatamente. E de vez em quando estourava um bujão, as coisas iam acontecendo. Incêndio acabava comprometendo toda a estrutura do viaduto. Há viadutos que ficaram parados anos. Exatamente. O de Benfica. Figueiredo de Melo, aqui no Barão de Mauá, depois um outro perto da UERJ, também. Depois no Noel Rosa. Noel Rosa era em cima do viaduto, era ocupado. Enfim... Bom, aí você tá nesse... Eu quero saber quando é que você vai para o planejamento. Então, depois do risco? Do risco, aí eu ainda tive acendi um outro cargo que passei a ficar responsável por todo o pós-obra. Ou seja, por exemplo, quando acabava a Favela Bairro, eu era responsável pelos pousos, pela regularização fundiária, pela assessoria comunitária, portanto era tudo o que vinha depois das obras para você dar sustentação, não adianta. Para dar continuação àquele trabalho. Exatamente. E aquele trabalho não ser perdido, né? Exato. O que talvez hoje não tenha isso. Perdeu, você acabou perdendo. Acabou. Qual a sua visão hoje do Morar Sem Risco ou desses trabalhos que foram feitos no passado para os dias atuais? Olha, eu acho que é claro que se eu dissesse aquilo era maravilhoso, não. Sim. Mas aquilo era um passo para você transformar. Aquilo tinha que ser consertado. Melhorado, exemplo, no nosso programa Morar Sem Risco tinha uma coisa fantástica. Por exemplo, às vezes você tinha parte da casa que a pessoa tinha material, sei lá, de estuco, alguma coisa mal feita, mas ela não tinha dinheiro. Então, nós criámos um kit embrião que era referente, daria para fazer um cômodo de 3x3. Então, era a quantidade de tijolos, cimento, areia, que nós entregávamos isso, e a minha equipe ia lá ver se eles construíram, ensinava qual era a melhor forma de a mão usar, de obra era local. deles. Sim. Então, a gente distribuía muito. É claro que aquilo era um trabalho que tinha um custo alto para a prefeitura. Por quê? Porque nós tínhamos que ter os caminhões para entregar o material. E às vezes era assim, olha, saem 2 kits, habitação. Esse aqui vai para a Pavuna, o outro vai para a Maré, o outro... Então, você imagina a logística que era. E nisso tanto de mão de obra, quanto de mão de obra do profissional, quanto de transporte. Exatamente. E fora a fiscalização, né? Claro. Isso é que o Luiz Carlos me ajudava, porque a gente juntava, olha, vamos fazer o caminho, esse caminhão vai para... Porque cada caminhão conseguia carregar 2 ou 3 kits, não dava mais do que isso. Então a gente organizava, mas era muito comum as pessoas pedirem isso. Mas ela tinha uma satisfação muito grande, né? Depois você vê uma obra dessa, você pega processos e todo mundo pedia aquilo, porque era a maneira deles se sentirem donos daquilo. Era uma sensação de pertencimento. E para você também, como profissional, devia ser uma coisa gratificante, né?
Sim. É claro que tinha muitos defeitos. Por exemplo, fazia parte do kit, depois a gente ia arredondando. Por exemplo, uma caixa d'água. Ora, se eu ia só construir um cômodo, podia não precisar da caixa d'água, né? Mas a gente pensou no que seria o mínimo necessário para alguém começar a sua casa. Muito bacana isso, né? Uma história muito legal. Mas eu queria a sua visão hoje, em 2024. É triste. O que o Rio de Janeiro ele precisa para repor, melhorar as favelas? Eu acho que primeiro basta uma coisa, é a gente reconhecer a favela como uma forma de vida, uma forma de habitação. O que nós temos que levar é a cidade até ela. Então, se no caso a favela não tem saneamento básico, tem que se levar. É impensável. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez pareça assim um absurdo, mas nós temos tanta energia, por exemplo, para discutir a tirolesa, para discutir o Jardim de Alá, mas nós não somos capazes de ter energia para pedir saneamento básico para todo mundo. É impensável que nós, no século XXI, ainda tenhamos gente que não tenha água em casa. Concordo. Então, isso para mim E já passou 25 anos. E é mais fácil você deixar as pessoas já invisíveis. 25 anos. Você acaba não sofrendo com isso. Claro. Tem que, claro que não é você simplesmente reconhecer aquilo, não. Tem que ir um técnico lá ao lugar e ver, olha, isto aqui tem que chegar mais para lá, abrir aqui. É todo um projeto. Claro, exatamente, um projeto que tem que ser discutido com a população, quem está lá, porque isso é uma outra coisa que eu identifiquei em muitos colegas meus, e talvez eu no início fosse assim, que é assim, não, o técnico, o engenheiro ou o arquiteto é Deus. Ele é que sabe o que é melhor. Não. E não é verdade. Pelo contrário. Exatamente. Pelo contrário. Exatamente. A gente tem que aprender com eles o que é que eles precisam. Não adianta eu construir os prédios e dizer, ó, aqui tem 2 quartos, cozinha, banheiro e você vai morar ali. Pois é, exatamente. Mas a postura de muitos colegas nossos, por exemplo, quando iam apresentar o projeto do Favela Bairro, em que as pessoas diziam assim, não, mas esse lugar aqui não é adequado para fazer aí, sei lá, a quadra de esportes. Não é por quê? Não é porque aqui é onde nós, há muitos anos, a gente costuma fazer aqui o encontro, sei lá, do candomblé. Um exemplo. A gente tem que respeitar o que as pessoas... porque aqui é muito difícil, porque aqui fica difícil para as pessoas mais velhas chegarem aqui, eles gostam de vir aqui. Sabe, a gente tem que ouvir as pessoas e não chegar lá e convencer, que é isso muitas vezes que eu assisti, convencer a comunidade, assim, você não entende nada. Quem entende disso sou eu. Quem está trazendo coisa boa sou eu, então se eu estou trazendo coisa boa... E vai ser aqui, né? Foi até o caso dos CIEPs, né? Eles ficaram onde são os campos de futebol. Alguns deles. Alguns deles entraram e o Darcy Ribeiro, né? Ele lamentou no final, dizendo que era uma área de lazer deles. E acabou tendo que tirar e entrar o CIEP, que era também uma coisa boa, né? Boa também. Mas o lazer também era importante para aquela região, para aquela comunidade. Bom, aí tem uma história você está na prefeitura, fazendo o trabalho lá, você vai para o urbanismo e tal. E aí, como é que você vira liderança política? Liderança política. Da arquitetura e da engenharia. Como é que você faz isso? Não sou liderança política, não. Em algum momento... Não, eu sempre frequentei, não só o IAB, mas todos, já vinha a minha vivência da Pastoral de Favelas, era isso. Também é isso, então. Sabe, eu passava terça-feira à noite, eu subia ao Morro dos Cabritos, eu fazia a fiscalização da obra no final de semana, e aí foi, por exemplo, essas reflexões que a gente faz. Espera aí, olha só, há 52 fins de semana por ano. Você exigir que a pessoa construa a sua casa no final de semana, você está exigindo que a pessoa, durante 52 fins de semana, não tenha lazer. Em 52 fins de semana, ele não consegue levantar a casa. Tá? Então, ele vai ficar
2 ou 3 anos disso, porque Refém. também nisso, sabe? Então é exigir muito. É muito cômodo a gente dizer, não, Se é vira. mutirão. É. Uma coisa é você fazer uma laje É. numa casa, outra coisa é você construir a sua casa do zero. Tá? Difícil. Então, isso me ajuda a refletir sobre reflexão essas é muito coisas. importante. sabe? Mas como é que você dá o salto com Se torna presidente. Assim, aí havia essa Porque ela coisa. vai pro IAB, Não, vou deve pro ter IAB, militado no depois IAB, foi depois desse fui pro- diretora no IAB, Depois do IAB, com a criação do CAL, do CAL. aí o IAB, quando chegou a segunda eleição, a segunda gestão do CAL, o IAB resolveu fazer uma chapa e se candidatar, e acabou que nós, quer dizer, a maioria eram pessoas do IAB, E mas você, nós tínhamos... né? E aí... Você sendo vice do nosso querido Jefferson. Não, do não? Jefferson já foi na segunda Segunda eleição. eleição. No primeiro eu era simplesmente conselheira. Eu era conselheira e tal e coisa. Aí eu até, nessa época, eu estava na Comissão de Planejamento e Finanças. Foi muito bom, porque eu aprendi muito. E para isso, é bom você ser servidor público, porque quando você é ordenador de despesas, que eu já tinha sido numa outra função dentro da prefeitura, você já sabe o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Você já tem acesso a todas as regras. Então eu vou para a Comissão de Planejamento e Finanças do CAL, depois acaba-se essa era a gestão do Jerônimo. No final da gestão, há uma mudança em que passamos a ser vice-presidentes, tá? Achou-se por bem que era melhor você, em vez de ter um vice-presidente, você ter 3. Porque aí você pode distribuir, porque afinal o CAL atende ao Estado inteiro. E às vezes você não consegue dar conta disso tudo. Então, tendo 3 vice-presidentes fica mais fácil. Cada um na sua área para poder atuar no estado todo. Exato. Isso é legal. Aí, quando entra a história do Jefferson, é muito engraçado, porque eu não era da chapa do Jefferson. Ah, não? Não. Você era Nós éramos 3... Não, éramos 3 chapas. 3 chapas. Era a chapa do Jefferson, a chapa do Jerônimo e a chapa do Sidney. Tá? Então, a eleição do CAL é diferente do CREA, então é proporcional. Se houver 5, claro está que há um número, há uma linha de corte, mas em princípio, se houver 5 chapas, podem haver 5 representações lá. Né? Eu acho isso muito positivo, né? Porque aí você tem várias... Um equilíbrio. Enfim, e aí então estava... o Jefferson, o Jerônimo e o Sidney como sendo os candidatos a presidente. Como o Jerônimo já tinha sido presidente e o Sidney também, então nós achamos, o Jefferson juntou-se, e nós juntámos as 2 chapas, então o Jefferson foi o presidente e eu fiquei como vice-presidente, já que eu estava da outra chapa. E tinha outros mais vice-presidentes. Você conhece o Jefferson? Conheço. Um abraço, Jefferson. Jefferson Salazar. Exato. E aí aconteceu o seguinte, então eu não conhecia o Jefferson. Só que, infelizmente, quando chegou a setembro, outubro, o Jefferson teve um AVC. Sim. E quem o substituiu fui eu, porque eu era a vice-presidente mais velha. Mas... Não, é por idade. Lá por idade? Então... eu fiquei como vice-presidente. Como presidente. E foi muito rico, e eu acho que aí é que eu consolidei mais ainda o meu respeito e a minha amizade pelo Jefferson. Porque eu acho que o Jefferson ficou assim meio sem saber se eu ia, sei lá... Dar sequência. E eu respeitei tudo que ele tinha traçado. Não, e de uma maneira ou de outra, você passa a ter uma como é que eu diria? Você passa a ter uma admiração que já tinha pela profissão de arquiteto do ponto de vista global, do ponto de vista da discussão política da arquitetura. Sim, né? Aí sim. E aí, quando você vai, eventualmente, pelo menos uma vez por mês, você tem que ir a Brasília, e eu acho que esse aí
vocês que são do CREA também devem ter isso. No caso do CAU, nós temos um representante por cada estado. Só que a realidade, por exemplo, do Acre, não pode ser a mesma realidade de São Paulo. Sim. É verdade. Tá? Então, e no entanto, a representatividade é a mesma. É um por Acre e um por São Paulo, e um pelo Rio, e um por Minas. Então, isso aí é uma das coisas que eu acho. Criou uma distorçãozinha. Apesar de ser democrático, acaba criando uma discussãozinha na hora da discussão, na hora da discussão da profissão. Claro. E a realidade é outra. É muito diferente. Era muito engraçado quando, às vezes, depois falava, então, o que é que você vai fazer amanhã? Os caras lá de cima, do Acre, disseram, não, eu vou para o Rio, eu vou pescar. Então, diferente. A gente lutou aqui, eu e o Pupi, né, na multa, né, tentar trazer o plano de saúde e esbarrava nos problemas do Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, com o pessoal de Rondônia, no Acre, que é outra realidade. E aí você tem que unificar tudo, né? Não consegue. Você não consegue. Não consegue. Não anda. Não anda. Não anda. Porque as realidades são diferentes, as propostas são diferentes, a visão do profissional que está nessas regiões são totalmente diferentes, até de formação educacional, de formação cultural. Você tem outras culturas. É necessário respeitar isso, mas isso dá uma democracia. Democraticamente a gente respeita. Mas na hora de executar as coisas, né, o cara do Acre e o cara de São Paulo é complicado. E aí você chega a presidente... E ficou... essa vivência e essa experiência acabou fazendo com que eu me relacionasse com muita gente, principalmente até aqui no estado do Rio, né? Porque era onde atuava o CAU. Por outro lado, eu já era conselheira da CAERJ nessa época, e eu sempre fiz questão, o Marco Antônio, por isso a gente se conheceu, quando eu ainda servidora lá com o Sirquige e depois... já sem ser primeiro com o Sirquige, Augusto Ivan e tal. Depois... Eu vou para o Consemac. Isso que a gente vou para o Consemac. Depois, por exemplo, eu era coordenadora do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, eu fiquei até muito orgulhosa outro dia, porque essa fichinha, não havia nada feito. A ficha fui eu que uma vez bolei. A gente bolou, faz aqui, faz aquilo. Então, tem que ter esta informação, porque precisava de preencher. Criou um procedimento. E aí, passado 20 e tantos anos, eu olhei, está, já tinha alguns acréscimos, mas a ficha inicial... A base estava ali. Você passa também pelo Conselho Político Urbana também, não chega a Sim, passar? Também. Que é criado lá no governo. Exatamente. A Marcela Alencar... E valorizar no conselho no governo também passo, sim. Como representante da Secretaria da Habitação, que é muito difícil você convencer. Na época era a Secretaria de Urbanismo, que favela é cidade. Quer dizer, você isoladamente até conversa com os técnicos, mas eles estão acostumados a ter uma legislação e a olhar os projetos em cima daquela legislação. Isto pode, isto não pode. Nada. E lá no pouso, quando havia o pouso na favela, não é bem assim. Nem tudo você... Pouso é posto de orientação urbanística social. Que tinha em cada favela, pelo menos em alguma das principais. Inicialmente começou, como nós fizemos inicialmente 16 favela-bairros, depois é que veio o dinheiro do BID. Nesses iniciais a gente tinha 16 pousos. Depois, nós não tínhamos técnicos suficientes para pôr em todos, então havia um pouso para ver as comunidades que ficavam ali. Explica um pouco se esse pessoal novo que está te ouvindo não sabe o que era essa ideia. Essa ideia é uma ideia muito boa. Muito bom, porque tinha na comunidade esse arquiteto que ficava lá, os arquitetos que ficavam lá, no sentido de prestar um serviço, prestar uma assistência técnica. Era uma orientação. Era exatamente isso, era uma orientação. Às vezes, acabou que isso foi, de certa forma, mal visto pelas associações de moradores. Porque até então, a gente tem que pôr o dedo na ferida, gente.
Até então, a Associação de Moradores se sentia que ela é que dominante. ordenava o território lá. Então, se você vendia ou comprava um imóvel, era a Associação de Moradores que fazia. Dava o aval, né? Exatamente, dava o aval, recebia um percentual. Ora, como é que chega à prefeitura e diz, a partir de agora pode ocupar, não tem nada que... Então, a gente ficava assim, isso nunca foi muito bem resolvido nem discutido. Também naquela época, quer dizer, na década de 80 talvez, foi importantíssima a Associação de Moradores. Para tudo, não sei se você se lembra, na época do Sarney, o ticket do leite. Ninguém, João hoje em dia... Rezende era presidente da FAMERJ, lembra? Mas a história do ticket do leite hoje deputado federal Chico Alencar? Sim, sim. Então, tinha essas questões que foram importantíssimas para... Aí depois os pousos foram... Os pousos depois não tinham gente para continuar. Então, começou... E talvez assim, tem que ter vontade política. O Favela Bairro não pode ser um programa de governo. Tem que ser... Programa de Estado. De Estado. Começou e vai ter... Claro. 4, 5 governos. Aí vamos saltar de novo, que eu vou... Sim, vamos lá. Vamos voltar na questão da liderança da arquitetura. Você está lá no CAL como presidente, né? E aí? Termina seu mandato. Termina o meu mandato e aí dizem na CAERJ que eu era conselheira. Você vai ter que ser... Já era conselheira da CAERJ. Já era. Você vai ter que ser a presidente porque é difícil você conseguir alguém que queira ser presidente em que você não tem nenhum jeton, você não tem diárias, você honorífico, não... né? Totalmente honorífico. E de trabalho. E quem era o presidente da CERJ? Era o Balaciano. Eu substituí o Balaciano. Tinha ficado 1 ou 2 mandatos? Acho que o Balaciano ficou só um. E ele, coitado, ele pegou a pandemia. Eu lembro, ele pegou a pandemia e passou... Terrível. Mas conseguiu conduzir muito bem. Sim, claro. Aí entra Maria Isabel. Entra Maria Isabel. O que mais te assustou em presidir e trabalhar na CAERJ? O que falta hoje para a CAERJ? Juventude. Renovação, porque nós estamos acabando, a gente tem que chamar os jovens para darem continuidade. E a juventude não tem consciência do que é que foi a CAERJ inicialmente. Nós voltamos lá atrás, a CAERJ vai fazer 90 anos no próximo ano, e na realidade nós éramos o braço direito dos governantes, porque a cidade e o Estado estavam dentro da sede. E estavam se construindo, né? Então havia a expansão, o plano Lúcio Costa, por exemplo, mais recentemente, o plano Lúcio Costa, mas antes, quando foi feita todas aquelas construções para a comemoração do aniversário da independência. Uma placa lá da CR, você vai lá, tem quase todos eles ali que exerceram uma função pública. Todos ali, ou era secretário de Estado, ou era secretário de não sei de quê, ou era secretário. Todo é o diretor da não sei da onde. Todos ali que fundaram a CR, você vê que são ou arquiteto ou engenheiro. Direito, exatamente. Com essa importância toda, como que a gente pode convocar os jovens para poder vir para a CAERJ? O que pode motivar o jovem hoje para entrar numa entidade? Não, eu digo CAERJ porque a gente está aqui falando, mas sim, Clube, Senge, ABMEC, o que vai ter que motivar aquele garoto que está saindo daquela faculdade ou trabalha naquele setor entender a importância de uma entidade, de uma associação? E de uma entidade de associação de engenharia e de arquitetura. Sim. Você sabe, eu fico com alguma dificuldade porque quando eu estava engajada, mesmo, por exemplo, lá na Pastoral de Favelas, havia sempre um motivo. Então, era a Constituinte, era isto. Sim. Então, era isso a Associação motivava. de Moradores. Isso motivava. Agora não. Quer dizer, praticamente a democracia já existe, não temos mais numa ditadura. Então, as pessoas os jovens fazem concurso para aqui, concurso para acolá, e não tem...
Eu acho isso. Eles não têm memória, não têm lembrança desse Estado. De quando nós estávamos, por exemplo, numa ditadura. Isso, eles nunca vivenciaram eu isso. falo assim, E era uma motivação isso, para a luta. Porque da eu acho luta. que na adversidade somava- é que você cresce. Você me trouxe exatamente. agora Aí você- uma história que É. talvez a gente É tenha que verdade. refletir. E nesse contexto todo, a CAERJ, o clube, todas as As entidades são é a base, né, do Ah, sistema. CREA, claro. a CAL, agora o Dos CR, técnicos. dos técnicos. Com certeza. E a própria multa. Sim, Por que sim, que a sim. multa não tem tanto associado? Se é uma coisa Se boa. nós temos 110 profissionais de 110 mil hoje e nós não e temos não 2, chega 3 a mil lá. 4 mil associados. E isso é preocupante porque você vê, na última eleição para o CREA, tivemos próximo de 10 mil votantes. Não é nem 10%. Muito porque baixo, 10, muito 110 mil, baixo. Lá no CAL nós é obrigatório votar. Lá Não, aí é obrigatório, é diferente. porque- Talvez Mas possa... todo mundo fica chiando o tempo É. inteiro. Quer dizer, Não, e aí, de alguma maneira, eu acho que é obrigatório, é necessário a gente rever isso no Tem que sistema rever. CONFECRE, porque a obrigatoriedade, no primeiro momento, ele é bom para trazer as pessoas para votarem sim ou não, mesmo que as pessoas reclamem. Sim, pode reclamar. Entendeu? O que não pode acontecer, acontece no sistema CONFECRE, que as pessoas não participam e reclamam. Concordo. E Mas é hoje... a tal história, Marco Antônio. Antigamente havia adversidades. Você, determinadas coisas você não podia fazer, mesmo na faculdade, quando você estava na faculdade, quando você era aluno, não era tudo. Havia a história do diretório que a gente fazia. Agora não. Nada, tudo é possível fazer. Você vê, talvez essa ocupação da UERJ tenha algum resultado para isso. Por quê? Positivo. Por quê? É. Porque a reação Isso. que houve contra Pesada. a ocupação, isso pode gerar alguma participação. adversidade. Que É pô, verdade. peraí, tem que pensar. Eu discuto isso. Eu acho que tem essa moça tem uma. Nesse pensamento, eu acho que fortalece mais a necessidade de dos participação. jovens Claro, a participação claro. Porque eu maior. costumo dizer que tem uma rapaziada que chegou agora que acha que as coisas começaram com eles. Entendeu? Uhum. Quer dizer, o cara chega e acha que pode discutir um determinado assunto, habitação, urbanismo, meio ambiente. Parece A que par- ninguém nunca a fez partir nada que no ninguém vai, passado. tudo que a Maria Isabel fez, que o Marco Antônio fez, que o Esquece. Luiz Barata Mas fez, não interessa, porque agora é que nós vamos começar, quando na verdade não é assim. Lá atrás teve gente que para chegar como chegou, tem até um samba do Jorge Aragão que fala nesse negócio, para chegar onde chegou, é necessário que você entenda que houve um trabalho lá atrás, alguém solidificou Claro. esse trabalho. Por que a gente está querendo que todo mundo volte a entender que as associações de engenheiros e arquitetos são importantes, os sistemas é importante para poder a gente fortalecer, fortalecer tanto a participação social quanto a participação técnica. Claro. Mas eu vejo, talvez tenha um lado positivo dessa ocupação da UERJ. Esse conflito Sim. que houve começou-se a levantar por causa de não ser pago, portanto, as bolsas que havia. Mas isso aí pode ser uma coisa, porque aí você viu, os alunos todos se uniram, não estavam lá só bolsistas. Você sabe que tem uma Tinham história... outras mas talvez, eu acho que nessa linha de raciocínio, a gente, como entidade, nós temos que nos antecipar, entrar naquela luta, Sim. para eles entenderem que tem um super-herói defendendo a causa deles. Porque o que o Marcon falou, parece que eles estão sozinhos, ninguém quer fazer nada, e a gente está cansado, aguardando que eles entrem. Eu vivia brigando, eu vivo brigando no WhatsApp. Eu brigo hoje, briguei antes e estou brigando no WhatsApp. Olha, essas coisas não começaram agora, Camila. Se vocês não fortalecerem as entidades de classe, as entidades de classe, não tem saída. Não tem Batman nem super-homem do antigo, não tem super-herói agora que vai sozinho defender. Se não fortalece essas entidades, praticamente o que vai acontecer vai ser uma luta... Sozinho. Você vai estar lutando. E nós vamos ter um curso também lá na CR de perícia. Sim, exatamente. Eu fui convidado para falar sobre mecânica. O professor
Joelson. Ele está liderando, né? Acredito que vai ser 72 horas de curso. Sim. É bem extenso, né? E a CERJ está promovendo. Eu acho que É verdade. vale a pena os jovens buscar, entender, visitar a CERJ. É um espaço, para mim, belíssimo. Você consegue parar o carro, você consegue almoçar, você consegue assistir uma aula, tem um auditório, tem uma infraestrutura que eu acho uma das mais... Bem localizada. Bem localizada. É verdade. E talvez a gente possa promover e trazer mais os jovens, né? E aí, oferecendo um curso, eu acho que é o curso que a pessoa não vai vale ficar a rica pena. de perícia, mas é mais um trabalho, mais uma linha de Sim, trabalho. Exatamente. Uma coisa que a gente esqueceu, me perdoa, que a gente esqueceu de falar de você, é que você veio para o Rio de Janeiro, você casa aqui no Rio de Janeiro, eu já vi casada, tem 2 filhas, não é isso? 4 filhos. Fala um pouco disso. Como é que você veio no Rio, para o pessoal te conhecer um pouco, e você não é uma arquiteta que passou na vida fazendo só a pastoral. Não, então, acontece o seguinte, o pai dos meus filhos eu conheci porque ele trabalhava na arquidiocese, a pastoral fica dentro da arquidiocese. E foi lá que eu conheci também outras lideranças, por exemplo, o Leônidas é uma pessoa que eu conheço muito, não só os agentes dentro da pastoral. Dentro da pastoral. Pastoral Ele era a pastoral do trabalhador. Incrível, né? Sim. E aí, na época, eu namorei, portanto, o pai dos meus filhos, que era estagiário na época lá da arquidiocese, da parte jurídica, porque ele é advogado. Aí depois nós casamos, tive 4 filhos, enfim, houve uma altura... Algum arquiteto dos 4 filhos? Não, nenhum. Ninguém. Tem um engenheiro químico. O meu caçula é engenheiro químico. A outra é médica, a outra é nutricionista e a outra começou fazendo cinema, formou-se até cinema e tal, mas hoje em dia ela é arte terapeuta e está terminando psicologia. Caramba. Lá em casa tem uma coisa, nós nunca deixamos de estudar e isso foi uma coisa que tanto eu como o pai delas, a gente sempre... Incentivou, eu acho que buscar aquilo que eles querem. Claro. Então, e aí você tem netos também hoje? Tem 4 netos? 5 netos. Eu erro no número. 5 netos. E ela vive com os netos? Não, hoje mesmo, quinta-feira é o dia que eu levo e eu pego na escola de volta, porque esse aí... Essa história de mulher, arquiteta, mãe, avó, é uma coisa que passa pela Maria Isabel. A Maria Isabel tem essa... mas eu acho que a vida é composta de todas essas coisas, nem só o lado profissional, nem só o lado familiar, é uma mistura. É toda uma mistura, tudo, né? que isso tudo dá uma... Você sai da CERJ esse ano ou ano que vem? No ano que vem. Quando? Julho, dia 19 de julho é a tua de promessa. 2025. Já é a segunda... acordo. Já é a segunda mandato. Já. Bom, eu acho que na CERJ tem nomes que... Tem, Com certeza. Bons, né? Já veio, viu o Balacento, o Balacento era o Nilo, né? Nilo. O Haroldo. O Pupi contava muita história, né? Pupi presidente. Eduardo Cônigo foi presidente. São pessoas maravilhosas. Várias pessoas. Se você contar aqui... Não, a CERJ sempre foi pujante. Sempre foi pujante. Sempre foi uma instituição de defesa do profissional do Estado. Aí eu queria que você falasse um pouco. Tem que ser pouco mesmo, que já está acabando o tempo lá. Não, dá um pouquinho, até 1h15 dá. Aí ela fala assim, não, qual é a defesa que você está fazendo dos profissionais agora? Acho que é mais do município que do Estado, que eu vi você fazendo um discurso pro Eduardo Paes agora semana passada, semana retrasada, com relação aos salários dos profissionais do município, mas do Estado também. Sim, em relação ao município acontece o seguinte, nós ficamos defasados, mais ainda que já estávamos, a partir do facto do Crivella atendeu a um pleito dos administrativos e o que é que acontece? O administrativo que tem nível médio acaba ganhando mais do que a nossa categoria que tem nível superior.
Veja bem, nada contra, eu acho que os administrativos têm mais é que ser bem remunerados, só que nós também temos que ser bem remunerados. Tem direito também. Nós estamos desde 2008 sem ter nenhuma alteração na nossa tabela, então é isso que é, o aumento que tem é eventualmente o que todo mundo tem, tá? Então a gente está completamente defasado, agravado ainda com essa história, quer dizer, então eu que tenho que responder ao meu conselho, não só à prefeitura, eu tenho que responder ao meu conselho. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser chamada no CREA ou no CAU para responder por isso. Então, e não é possível que o meu salário, que eu tenho nível superior, tive anos, portanto, mais anos do que quem tem nível médio, seja inferior a quem tem. Então, esse aí Essa basicamente é isso. Mas eu vi você fazendo uma cobrança ao Eduardo Paes, né? Claro, porque acontece o seguinte, porque na campanha do Eduardo Paes, ele fala muito sobre tudo que ele construiu. E foi o que eu disse, realmente eu tenho como talvez um dos melhores gestores do Brasil. Gestor, ele é um dos melhores. Agora, acontece o seguinte, quem construiu isso, quem projetou... Quem colaborou com a base. Fomos nós. Fomos nós. Eu acho que a luta é... E no Estado, como é que está essa discussão? No Estado é pior. A situação do Estado é mais delicada. Por quê? Houve uma promessa do governador Cláudio Castro de que ia parcelar o pagamento que estava defasado em 3 anos. Num primeiro ano ele cumpriu, no ano seguinte, que foi a eleição dele, ele já não cumpriu e agora também assim não. Se perdeu. Então é isso que a gente quer que ele cumpra o que foi dito. Por quê? Só o Executivo é que não recebeu, porque o Legislativo já recebeu. Tá? O Tribunal de Contas já recebeu, e por que é que nós, do Executivo, continuamos Como é que está essa discussão no Estado e no município? Então, houve uma abertura da parte do governo, do governador Cláudio Castro, abriu e fechou. As reuniões seguintes, a segunda e terceira reunião, não aconteceram, foram adiadas, foi isto, foi aquilo. Então, nós ontem até nos manifestamos na frente do Palácio exatamente para isso. Nós temos que ser, portanto, remunerados de acordo com o que ele prometeu. É isso que está em falta. É uma dificuldade, né? E fora isso, ainda tem agora um detalhe que ele aproveitou e fez um decreto em que os royalties que vinham para o Rio Previdência para pagar às nossas pensionistas, e sem ser as pensionistas, portanto aos aposentados, teve um decreto que eu espero que ele volte atrás. É uma luta, né? É uma luta. Maria Isabel, presidente da CEAERJ, foi um prazer. Eu é que agradeço, foi ótima a conversa. Um papo muito gostoso, um papo muito leve. Tá? Gostaria até de te presentear com um livro sobre acessibilidade. Muito obrigada. Tá? Ótimo. É um livro que trata... Esse é o papo de engenharia com o arquiteto. Que não é o papo de engenharia só para engenheiros. Não. É o papo de engenharia que muito tem a arquiteta, uma das mais brilhantes né, do Brasil e Portugal. Vamos falar assim, né? Tem duas. E pode contar com a gente, né? Muito que obrigada. A CEAERJ está no nosso coração. Eu acho que a gente tem que lutar realmente... Temos que juntar as forças e fortalecer as entidades. É importantíssimo isso. E essa coisa da renovação é interessante. Isso da gente tentar buscar... Vai ser um trabalho que a gente vai ter que pensar como resgatar, como fazer. Tá? E se der certo, eu acho que é um caminho, né, para todas elas. Temos que replicar. Tivemos uma conversa com o presidente do CREA e também nesse intuito de você... renovar os quadros, buscar quadros novos, para poder fortalecer as entidades, e aí não só o CREA e o CONFEA, o CAU, fortalecer as entidades todas de engenharia e de arquitetura. E, no mínimo, fortalecer a sociedade. Isso aí, é o nosso foco. Papo de Engenharia hoje a gente encerra com Maria Isabel, Marco Antônio Barbosa e Luiz Barata. E foi um prazer, espero que possa, numa outra oportunidade, voltar aqui até para falar como a gente pode trabalhar mais a CEAERJ. Perfeitamente, estou à disposição. Obrigado. O prazer foi todo meu. Muito gosto. Muito obrigada.